É muito bom poder ouvir tudo isso. E eu estou no mês da juventude também, viu, Jéssica? Estou no mês da juventude, sou jovem ainda. Né, Vilme e Nelce, que estão nos visitando, casal missionário, já com o coração ardendo pela Amazônia. Muito bom ter vocês aqui. Família aqui também, que a gente está conhecendo hoje. Muito bom ter vocês aqui também. E todos. Samada e BBV. E também aqueles que estão nos assistindo. A gente precisa sempre fazer perguntas a nós mesmos com relação àquilo que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo, a vida que nós estamos levando. E uma pergunta que a gente teve aqui numa dessas leituras, foi: o que me falta ainda? E essa é uma pergunta que cada um de nós deveria fazer diante do nosso Senhor Jesus Cristo. O que me falta ainda, ó meu Senhor? E você, talvez que esteja assistindo, ou você que esteja aqui, que ainda não teve essa oportunidade de entregar a sua vida a Cristo Jesus, saiba que essa é uma pergunta pertinente em todo o tempo, não só nesse tempo, em todo o tempo. Mas é uma pergunta que é para ser feita hoje, agora. O que me falta ainda? E aí eu pergunto a essa amada igreja: você já fez essa pergunta a Jesus? Dizer a Ele: o que me falta para que Tu sejas Senhor da minha vida? O que me falta para eu poder obedecer e seguir o Senhor em cada dia da minha vida, em cada situação da minha vida? O que me falta? Porque essa foi a pergunta do jovem que nós lemos aqui, esse é o texto, e vamos refletir sobre isso nesse texto de novo. Mateus, capítulo 19, do verso 16 ao verso 22, nós vamos ler novamente aqui, e com toda reverência à palavra de Deus, mesmo assentados como os irmãos estão, abram suas Bíblias ou acesse as suas Bíblias aí, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 16 ao verso 16 ao 22. Diz assim: e eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Que bem farei para conseguir a vida eterna? Então Jesus respondeu a ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. E aí Jesus continua: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Verso 18. Disse-lhe ele: quais? O jovem pergunta a Jesus: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? O que me falta ainda, mestre? Verso 21, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E aqui vem outra frase de Jesus muito importante. Depois que você fizer isso, então vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos falar com Deus, que é muito bom falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua igreja, obrigado por este culto que estamos prestando ao Senhor. Somos dependentes do Senhor em tudo, até mesmo para isso. E nós queremos te agradecer pela tua direção aqui, neste lugar, neste local, nessa igreja tão amada do Senhor. E queremos agora, ó Pai, depois de entoar louvores ao Senhor, depois de orarmos a Ti, colocarmos os nossos irmãos e irmãs diante do Senhor, aqueles que necessitam, ó Deus,
com o nosso clamor, com a nossa petição, a nossa súplica, e também, ó Pai, cultuando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Agora, ó Pai, temos a necessidade. Precisamos, Senhor Deus, ouvir a Tua voz. Aquieta-nos, ó Deus. Aquieta tudo que está em nossa volta. E que somente a Tua voz fale ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós devemos fazer perguntas sempre a nós mesmos e também à palavra de Deus. Quando você medita na palavra de Deus, é isso. Peça a Ele para Ele ditar você, para Ele falar ao seu coração. Precisamos disso o tempo todo. E a pergunta aqui nesse texto foi, primeira pergunta, né? Que bem farei para conseguir a vida eterna? A resposta dada por Jesus poderia bem ser essa, não há nada que você possa fazer. Acho que está falhando aqui um pouquinho, vou soltar aqui o paletó para ver se é isso. A pergunta foi essa e Jesus poderia dizer isso. Não tem nada que você possa fazer. Absolutamente nada que você faça para conseguir a vida eterna. Mas o texto diz que Jesus responde ao jovem, no verso 17, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí alguém desinformado ou mal intencionado, e a gente vê isso muito, vê isso até em Mateus capítulo 4, ali na tentação de Jesus, o próprio inimigo das nossas almas tentando colocar um texto diferente para Jesus. Quando Jesus fala na tentação, lá na primeira tentação em Mateus 4, Jesus fala que está com fome, e aí ele pede para transformar as pedras em pães. Jesus fala, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o diabo, na segunda tentação, leva ele até o pináculo do templo, no lugar mais alto, e aí fala, atira-te, e começa a recitar o Salmo 91, uma parte do Salmo 91. A gente precisa atentar para isso. Porque às vezes a palavra de Deus pode trazer, você pegando um texto apenas, você chega às vezes, fala comigo e tal, e você vê um versículo, e aí lê aquele versículo fora de contexto, e Deus não está falando ao seu coração ali, mas você acha que está. Você acredita que está. Deus pode até ter misericórdia de sua vida e falar dessa forma, mas não é assim. Há um risco muito grande da gente pegar um texto fora do contexto e fazer daquilo uma doutrina para a nossa vida, um mandamento do Senhor para a nossa vida, e isso é perigoso. E o diabo tentou fazer isso com Jesus. Queria dizer para Jesus, pode pular aqui os anjos, ele dará ordem aos seus anjos, está escrito, Jesus, que ele vai te segurar pelas mãos. E ali, o resumo de tudo ali é o seguinte, a quem nós temos dado ouvidos? E aqui também é isso, a quem nós temos conversado sobre aquilo que essa vida, a vida eterna, a vida que Deus tem para nós. Com quem nós temos conversado sobre isso? Com quem você tem se achegado e falado dessas coisas? O jovem chegou com um coração sincero, eu acredito, pelo texto, querendo realmente saber as coisas. Então o texto diz que Jesus fala, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí alguém pode falar, tá vendo? Como não tem nada que a gente possa fazer, é só guardar os mandamentos. Só seguir isso aqui e a gente tem a vida eterna. Parece que sim. Pode até parecer que sim. E aí alguém bem mineiro, a gente estava conversando hoje mais cedo, eu, Arnalberto e o Eliezer, sobre essa questão do nu e do nó do mineiro, né? São um paulista e um carioca que já tem muito tempo que está aqui, já conhece o trem, né? Esse trem. Então, alguém muito mineiro podia dizer assim, uai, só, uma coisa não bate com a outra aí, pois Jesus diz que tem como. É só guardar esse trem aí, esse trem dos mandamentos aí. Mas não é isso. E aí eu sugiro a cada um de nós que nós, de fato, compreendamos, que você, de fato, decore, grave isso.
Se houver um texto na Bíblia que contradiz um outro, na sua opinião, na sua interpretação, saiba que a interpretação sua ou humana é que está equivocada, é que está enganada, é que está falha. Pois a Bíblia, essa palavra aqui, que é a nossa vida, como diz lá em Deuteronômio, essa palavra aqui, ela é inerrante. E para aqueles que não sabem o significado disso, ela não comete erros, ela não se engana, ela é infalível para as nossas vidas. E nós precisamos entender essas coisas. Assim como aquele jovem, tem muita gente crendo no céu, mas até acredita em Deus e sabe do céu, sabe da questão do inferno, essas coisas todas, mas a pessoa vai vivendo, imaginando que ter o privilégio de viver com Deus eternamente é algo como um saldo de conta corrente. Na minha conta corrente da minha vida, para a vida eterna, eu estou em débito, eu preciso, então, colocar uns créditos aí. E isso é um engano. Não é dessa forma. E aí o jovem pergunta, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ou seja, deixe-me fazer algo. Só dizer, o que eu devo fazer? Talvez pensando, se eu estou em débito, eu quero pagar. Porque também ele era rico. Então deixa eu pagar isso logo. Deixa eu fazer alguma coisa para cobrir, para saldar a minha dívida. Mas nós sabemos muito bem que não tem como. Aquela dívida que a gente tem com Deus, só o sangue de Jesus Cristo pode saldar aquilo. Ninguém entra no céu por fazer alguma caridade. Lembro aqui de um bom amigo, não sei se eu já disse isso aqui, mas vou repetir, se eu já disse, me perdoe. Um bom amigo numa empresa que eu trabalhei, o diretor lá junto comigo, e a gente tem uma amizade muito grande, e ele me fala do cunhado dele. Aí ele fala assim, meu ex-cunhado. Rapaz, se existe o céu, ele falando comigo, se existe o céu, eu sei que você é um homem religioso, Wallace. Você é entendedor da Bíblia, ele falava comigo. Mas se existe o céu mesmo, meu cunhado vai para lá, meu ex-cunhado. Se ele não for, ninguém mais vai, não. O homem bom, o homem caridoso, o homem que entrega o salário dele para asilos, para creche, para isso, para aquilo. Eu falei, isso é muito bom. Isso é muito bom. A palavra de Deus também fala para a gente cuidar um dos outros. Está falhando aí, né? Mas, está saindo? Tá, né? Aí ele dizendo, mas eu perguntei, quer dizer, para ele, se ele fosse bom o tempo todo, poderia até ser, mas a Bíblia diz que só há um que é bom. E esse é Deus. Ele é bom mesmo. E como mineiro, ele é bom demais. Mas eu perguntei para ele, por que ele é seu ex-cunhado? É irmão da sua esposa, faleceu, alguma coisa? Sei lá, o que aconteceu? Ou ele é casado com a sua irmã, mas... Ele falou, não, já foi casado com a minha irmã. Eu falei, já foi casado? Hoje eles não estão mais juntos. Não, mas se dão muito bem, mas não estão mais juntos, não. Eu falei, mas por que ele separou? Ele aprontava muito com a minha irmã. Ele era meio levado, meio sapeco, Wallace. Eu falei, então, para sua irmã ele era bom naquela época? Não, para minha irmã não. Bom. Não é fazer caridade. Não é só isso. Não estou dizendo que a gente não deva fazer. Mas não é isso que nos leva ao céu. Ninguém entra no céu por fazer alguma caridade ou por ser religioso e nem por um estilo de vida que coopera para o bem. Tem muita gente achando que esses estilos de vida que não contrário a nenhum deles. Eu acho que está falhando muito, tá não? O microfone tá não? Tá indo? Então tá bom. Eu não sou contrário a nenhum estilo de vida. Ser ecologista, isso é muito bom. Ser um vegetariano para quem quer, eu não quero ser, mas quem quiser ser, é muito bom. Vegano, o que for. Contribuir, ajudar com orfanatos, asilos, hospitais e até mesmo pertencer a uma igreja. Isso tudo é muito bom.
Principalmente o fato de pertencer a uma igreja que é bíblica. Busca o Senhor. Isso tudo é muito bom. E não estou dizendo, e muito menos a Bíblia diz, que todas essas ações são desnecessárias ou descartáveis. Não. Mas o que a Bíblia está dizendo é que elas não dão o direito para ninguém, a ninguém, de entrar e viver no reino dos céus. Não tem como. O jovem queria conseguir a vida eterna. E ele era considerado rico, conforme o verso 22 diz aí. Muitas propriedades. Mas Jesus passa a explicar algumas verdades a ele. E a gente quer ver aqui, pelo menos 4 aqui, rapidamente. E aí essas verdades eram para ele, para aquele jovem, mas para nós também. Jesus explica a primeira delas, né? A primeira verdade aqui que a gente pode encontrar nesse texto, esse texto ditando para a gente, falando aos nossos corações. Jesus explica algo que muitos não percebem. Ele explica que não é fazer algum bem que lhe dá o direito de entrar no reino dos céus ou conseguir a vida eterna. Mas é necessário entrar na vida, verso 17. Se queres, porém, entrar na vida, Jesus está dizendo, se o critério fosse fazer o bem, o ladrão da cruz, né? Porque foram 2 ladrões crucificados junto com Jesus, né? E um reconheceu que ele era Senhor. E esse próprio ladrão, lá em Lucas 23, no verso 42, diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Até ali eu acho que ele não tinha feito nenhum bem para ninguém, não. Ladrão? Como diz o pastor Elias aqui outro dia pregando, né? E ainda chama ele de bom ladrão. Não tinha feito nenhum bem. Inclusive, ele estava pagando o preço lá da dívida dele. Que era a morte ali na cruz. Então, não é isso. O importante aqui é saber que você deve entrar no reino, nesse reino de vida eterna. Entrar. Mas como? E aí eu convido você, Evangelho de João, capítulo 10, verso 9. O que diz lá? Jesus dizendo... Evangelho de João, verso 9. João 10, 9 vai dizer assim, Jesus falando, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E aí ele continua, e entrará e sairá e achará pastagens. Hoje de manhã a gente ouviu isso, né? O bom pasto para a gente, para o rebanho, para as ovelhas. A fonte de água de vida eterna é a palavra de Deus para a gente. Este é o nosso alimento. Assim como precisamos do alimento físico todos os dias, nós precisamos desse alimento espiritual todos os dias em nossas vidas. Mas Jesus está dizendo, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ele é a porta. Ele é a porta. Uma outra verdade relacionada a essa é que nós devemos sim fazer cada vez mais aquilo que for bom. Isso é bíblico. Mas apenas o sangue de Cristo é o único preço pela vida eterna. Não é obras. Não é nada do que a gente vai fazer. Por meio dele, é por meio dele, de Jesus Cristo, que nós ingressamos no reino de Deus. E aqueles que já reconheceram Cristo como Senhor, já vivem esse reino agora, aqui. E vai viver por toda a eternidade. O objetivo proposto é entrar. O jovem, em sua pergunta, falou de obras. Ele estava falando de obras. Do que ele poderia fazer. Cristo, em sua resposta, está falando de fé. Fé nele. Na pessoa dele, no sacrifício dele, para entrar na vida eterna. A vida daqui, irmãos e irmãs, nossos amigos, nossos convidados, a vida aqui é passageira. E se a gente passar a seguir o que essa vida aqui dessa terra propõe, o que o mundo está propondo para a gente, se a gente passa a viver isso,
Sabe aonde nós entramos? Na morte. Em Cristo você entra para a vida eterna. Neste mundo que já está condenado, a gente entra na morte. Morte eterna. Por isso, qualquer ação ou obra feita em razão única e exclusiva desta vida terrena, para essa vida terrena, não tem poder para nos salvar da morte eterna. Nada que você faça vai te salvar dessa morte eterna, ou vai te levar para a vida eterna. Nada que você possa fazer. A única opção é ter fé em Jesus, no sacrifício dele. E Efésios 2, 8 e 9, os irmãos conhecem muito bem, a igreja conhece muito bem, nos diz que não é por obras que alguém é salvo. Lá diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça vem de Deus para nós. E aí o verso 9 diz, das obras para que ninguém se glorie nisso. Não temos mérito nenhum, não conseguimos nada para isso. Absolutamente nada. Mas Jesus está dizendo guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. E aí a gente entra nessa terceira verdade. Ele está dizendo, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Guardar os mandamentos vai muito além do que só cumprir regras. Vai muito além disso. Mas tem tudo a ver, sabe com o quê? Ser semelhante a Cristo. Agora eu acho que... voltou. Isso é guardar os mandamentos. Acho que eu sei o que é, gente. Dobrou aqui um cabinho. Vamos ver se é isso. Ser semelhante a Cristo Jesus. Se for só regras, nós temos um problema. Sabe qual é o problema? Tiago capítulo 2, verso 10. Carta de Tiago capítulo 2, verso 10 vai nos trazer um problemão. Lá diz o seguinte, porque qualquer pessoa que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Volto no exemplo do ex-cunhado lá do meu amigo. É muito bom, está guardando muita coisa, mas tropeçou em outras. Então é culpado de todos. É a palavra de Deus que está dizendo. E só Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Só Ele. Está lá em Filipenses capítulo 3, verso 6, diz que nisto, em cumprir a lei, Ele foi irrepreensível. Ou repreensível. Irrepreensível. Irrepreensível. E aí Colossenses 3, 4 vai dizer que quando Cristo, Colossenses 3, verso 4, diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, é Ele, precisamos entrar por Ele, é dele que vem a vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Cristo em nós é o que nos faz cumprir o que agrada a Deus. É ser semelhante a Ele, é andar como Ele andou, como diz lá na primeira carta de João 2,6. Aquele que permanece nele deve andar como Ele andou. Ô, gente, o padrão é alto mesmo, é isso mesmo. É difícil mesmo. Primeiro porque todos nós somos pecadores. Estamos aí caminhando, né? Esse processo aí somos pecadores arrependidos, reconhecendo a graça de Deus. E precisamos caminhar nisso. Mas o padrão é alto mesmo. Vida eterna, o padrão é alto. O que não podemos fazer de forma alguma é desanimar disso. Dizer, não tem jeito. Só Jesus Cristo. Não, Ele mostrou, Ele veio neste mundo para mostrar qual é o padrão e qual é a forma de andar como Ele andou. Ele andou aqui, Ele teve as mesmas paixões que nós tivemos, teve tentações como nós temos. Então é por isso que nele nós somos mais do que vencedores. É por Ele, é nele, vem dele. A nossa vitória está nele. E precisamos entender isso. Tem mais.
Vida eterna é viver com Deus, ok? Mas sem o santificar, sem estar em santidade, ninguém verá a Deus. Está lá em Hebreus 12, verso 14. E aí? Quer andar em santificação? Ande em conformidade com Cristo. Precisamos olhar para Cristo o tempo todo. Acordou, meus irmãos? Começa a olhar para a vida de Cristo. Está passando por aflição? Olha para Cristo. Olha para aquela cruz. Está doente? Olha para Jesus. Ele pode curar. Está passando um problema em casa, com a família está sendo destruída, olhe para Jesus, Ele tem poder para pegar essa família pelas mãos, e da mão dEle, ninguém pode arrebatar essa família. O padrão é Cristo, olhe para Ele, acordou, comece a falar com Ele, está andando, comece a falar com Ele, está preparando o seu café da manhã, agradeça ao Senhor, converse com o Senhor. Jovens estão indo para a escola, estão entrando na internet, que hoje está voltando, né? As escolas aí, as faculdades, mas está lá na internet, estudando alguma coisa. Olhe para Cristo. Não deixe que esse mundo tire a sua visão de Cristo. É isso que precisamos. Andar em conformidade com Cristo é andar em santidade. E aí, a gente repete isso muito aqui, eu tenho repetido muito esse texto de João 17, que diz, santifica-os na tua verdade. É Jesus rogando ao Pai, santifica-os. A cada um de nós, Jesus rogou por nós. Nesse capítulo 17 de João, tem uma parte que ele fala assim, eu não oro somente por esses, não, os discípulos que estavam com ele, mas por todos aqueles que vão crer na palavra que eles vão pregar. E esses somos nós. Ele rogou por nós. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Se não andarmos em conformidade, não ter prazer em ler essa palavra dia e noite, meus irmãos, nós temos um problema. Você pode achar que não, esse mundo vai dizer, é bobagem, mas é um problemão, é um problemaço não andar em conformidade com Cristo, com essa palavra. Percebam que tudo tem um sentido, tudo se encaixa, a palavra de Deus não deixa nada desconectado. Não adianta, se você pegar um texto e pegar outro e falar, epa, a palavra está errando aqui. Eu lembro da classe de adolescentes que eu estava ensinando, e aí a gente colocou 2 textos lá do sepulcro vazio. E aí num texto fala que as mulheres chegaram e viram o sepulcro e atemorizadas saíram sem contar nada a ninguém. No outro texto, no outro evangelho, diz que elas chegam, vê o sepulcro vazio e com grande alegria saíram e contaram tudo a todos. É fácil. É fácil olhar. Isso que é maravilhoso na palavra de Deus. Várias pessoas inspiradas pelo Espírito Santo falando desse amor de Deus. E aí cada um tem uma perspectiva da vida. Inclusive é assim que é feita as perícias. Um acidente, eles vão procurar testemunhas oculares do acidente em vários pontos, em várias perspectivas do acidente. De repente está aqui um carro passando desse lado aqui, tudo novinho, a pessoa fala, passou um carro aqui novinho em folha e passou o sinal vermelho e bateu. A pessoa do lado de lá, o carro do outro lado do carro, estava tudo amassado, e passou um carro aqui todo arrebentado, atravessou o sinal vermelho e bateu. Qual que é a verdade? Qual que é a verdade nesse assunto? O carro passou o sinal vermelho. Qual a verdade do texto? O sepulcro estava vazio, ele ressuscitou, ele vive, ele reina. Amém. Essa é a verdade. Essa é a verdade de Cristo para as nossas vidas. E é por essa verdade que nós temos vida eterna. Ele ressuscitou, ele vive. E ele vai vir nos buscar. Essa é a verdade. Perceba então que tudo está conectado. E só se entra nesta vida fazendo dele Senhor da sua vida e andando como ele andou. Guarde o que ele disse, o que ele nos instruiu. Porque aí você vai se assemelhar a ele, vai andar como ele andou. A quarta e última verdade aqui, e é a pergunta desde o início do texto, o que me falta ainda?
O que te falta ainda para seguir Jesus? O que te falta? Já dissemos que Jesus conhece os intentos dos corações. Deus conhece. Hoje pela manhã a gente estava dizendo isso. Não adianta, a gente enganar outras pessoas. Né? Achar que, bom, eu sou assim, eu sou assado, ok. A gente pode enganar outras pessoas. Aliás, eu gosto muito de uma frase de um sábio que diz que você pode enganar poucas pessoas por muito tempo, muitas pessoas por pouco tempo, mas você não engana todos por todo o tempo. Mas com Jesus, com Deus, nenhuma dessas hipóteses. Ele conhece seu coração. A palavra de Deus diz que antes que a palavra nos chegue à boca, Ele já sabe. Qual o intento? Inclusive o jovem que lhe perguntava, Jesus já conhecia o coração dele. Já sabia aonde aquilo ia dar. E aí Jesus dá a esse jovem a chance de perceber que a única verdade para entrar na vida eterna era Ele, era o próprio Cristo. Mas aí Ele diz a ele, querendo levar ele à verdade, guarda os mandamentos. O que me falta ainda? Guarda os mandamentos. E aí, como vimos no ponto anterior, não é seguir regras, mas seguir Jesus Cristo. Seguindo a Jesus, você está seguindo essa palavra, você está guardando esses mandamentos. Siga Jesus em tudo na sua vida, você vai estar guardando os mandamentos. E aí, a gente precisa andar como ele andou, espelhar nele e ser a imagem dele. Mas o jovem e muita gente ainda não compreende, ele não estava compreendendo, que não compreende isso ainda. Que a questão não são regras religiosas. E aí o jovem diz para Jesus, tá bom. Ok, é isso? Quais? Está aí no texto, ele pergunta, quais? Quais mandamentos eu devo seguir? Aí Jesus, preparando para levá-lo à verdade, para tirar tudo aquilo que ele guardava lá no fundo do seu coração, Jesus diz uma lista dos mandamentos que a gente chama da segunda tábua. Tinha as tábuas da lei, a primeira e a segunda. A segunda é o que se refere a nós mesmos e ao próximo. A primeira parte dos mandamentos é nós com Deus. Ok? A segunda parte dos mandamentos é nós com nós mesmos, é aqui. Cada um de nós aqui, é vivendo com o próximo. Então se refere a si e ao próximo. Verso 18 lá, Jesus está dizendo isso. Ainda sem entender, o jovem responde no verso 19. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Aqui está a pergunta talvez mais importante para cada um de nós aqui, para você, nosso amigo, nossa amiga que ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pergunta que nós devemos fazer a Cristo. O que me falta ainda? Se vamos até Deus com sinceridade, devemos entender que não podemos levar a Ele um coração cheio de orgulho, que se acha perfeito. E o jovem teve essa postura aí nesse momento. Apesar de toda a sinceridade, que eu acredito que ele foi até Jesus com essa sinceridade, ali ainda tinha um coração cheio de orgulho por se achar perfeito. E eu estou cumprindo tudo isso aí que me falou. O que me falta ainda? Nossa retórica, irmãos e irmãs, e amigos e amigas, a nossa retórica muitas vezes é de que nós somos falhos. A retórica, a fala. Eu sou pecador, eu sou falho. Mas na maioria das vezes, nossas atitudes, tanto com o próximo, como consigo mesmo, ou com Deus, é que nós fazemos tudo certo. Nós somos perfeitos. Jesus então diz ao jovem, a todos nós aqui, se queres ser perfeito, está aí no texto. Verso 21. Se queres ser perfeito. Para o jovem, vamos prestar atenção nisso aqui, para o jovem era, quer ser perfeito? Para ele a instrução era, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e aí você terá um tesouro no céu. É isso mesmo? Seu coração guarda todos os mandamentos?
A segunda tábua dos mandamentos está ok para você? Então vai lá, vende tudo. Reparte com o próximo, com aquele que precisa. Aí depois você vem e me segue. Nessa parte, e se a gente refletir com muita profundidade, podemos verificar que Jesus mostrou exatamente isso, ou demonstrou exatamente isso por nós. Ele era Deus, é Deus. Mas ele estava com Deus. Ele era o Verbo que estava com Deus. E era Deus. E ele deixou toda a sua riqueza, toda a sua majestade, para vir repartir conosco. Como dissemos pela manhã, por compaixão, ele veio até nós. O pai disse para ele, vai meu filho, e ele veio. Se esvaziou de tudo que ele tinha. E veio nos dar a chance de nos reconciliar com Deus. Jesus fez isso por nós. Então ele está dizendo, jovem, você quer ser perfeito? E Jesus está perguntando para nós, queres ser perfeito? O que te falta ainda? O que te falta ainda? Jesus veio até nós, pobres pecadores. E que riqueza nós ganhamos pela graça de Cristo Jesus. Pense nisso, qual é a riqueza que nós ganhamos? Qual o tesouro que nós ganhamos? Temos em Cristo Jesus, por tudo isso, e nós dissemos isso também pela manhã, é que o nome dele está acima de todas as coisas. Ele é exaltado nos céus e na terra. Precisamos olhar para Cristo. Dê isso de uma vez por todas. Eu não gosto de dizer isso, mas irmãos, a verdade é, o mundo não vai melhorar. Podemos ter a graça de Deus para nos conduzir neste mundo que só está piorando. E a graça dele nos basta, isso é verdade. Mas Jesus continua para o jovem aqui. Se queres ser perfeito, vem, fala com ele. Deixa tudo isso aí, então vem e segue-me. Aqui está o crucial de tudo isso. Seguir a Jesus. E é aqui que é a coisa mais importante. Jesus está dizendo, deixe, jovem, deixe qualquer um de nós aqui falando para nós hoje. Deixe o que o mundo tem lhe dado. Deixe isso. Esqueça isso. Pode deixar que eu cuido de você. Deixe isso e me segue. E aí a pergunta para nós, para cada um de nós é isso. E precisamos aplicar essa pergunta em nossas vidas. E aí, já caminhando para o final, e a igreja de Bela Vista sabe que essa mensagem, essa palavra de Deus, tem tudo a ver para a gente, mas também nós queremos que essa palavra chegue aos corações que ainda não conheceram. Então eu peço que os irmãos já comecem a estar em espírito de oração. Comecem a orar, a clamar. Enquanto vocês estão aí falando com Deus, aplique isso na vida de vocês. Nós estamos, olha essas perguntas, vai ouvindo e meditando nisso. Estamos indo até Jesus de que forma? Fazendo boas obras e cumprindo regras? A pergunta inicial retorna aqui de novo. O que nos falta ainda? E a resposta para nós é, segue-me, é Jesus dizendo. O que nos falta é segui-lo. De fato, de verdade. Então o que você precisa, preste atenção nisso, o que você precisa deixar na sua vida para segui-lo? O que tem lhe impedido de segui-lo e servi-lo? O que este mundo tem lhe oferecido e que este mundo tem dado a você, que tem falado mais alto ao seu coração do que a eternidade com Deus? Porque o que o mundo pode te oferecer para você nessa vida é muito curto, é passageiro, é finito.
Será que você tem sido perfeito em seus relacionamentos? Relacionamentos familiares, amorosos, profissionais? E você ainda se acha perfeito? Será que seus propósitos de vida visam apenas a alegria dessa terra passageira? Ou está visando a alegria eterna? Será que os prazeres e até mesmo os temores deste mundo, é isso que tem conduzido a sua vida? Tem feito você seguir este caminho? Precisamos ter um compromisso com o Reino. Precisamos ter um compromisso com Cristo, com Deus. Só assim nós podemos fazer boas obras ao próximo, a nós mesmos. E aí a pergunta final é: se essas perguntas estão latentes, pulsando em seu coração, se você está aqui ou se você está assistindo aí pela transmissão, se isso está incomodando o seu coração, eu quero orar com você. Essa igreja quer orar com você. Orar para que Deus o ajude a caminhar segundo o propósito dele para a sua vida. Deus nos diz que os planos dele a nosso respeito são planos de paz, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, um futuro, e esse futuro é eterno com ele. Essa igreja quer te ajudar nisso. E se há alguém nessa noite, tanto na transmissão como aqui, entre em contato conosco. Se você quer isso para a sua vida, quer Cristo reinando na sua vida, agindo na sua vida, conduzindo a sua vida, te tirando de um lamaçal de pecado, que você não aguenta mais viver dessa forma, faça contato conosco, nós queremos te ajudar. Nós queremos caminhar com você. Somos pessoas falhas que reconhecemos isso, mas sabemos que em Cristo, que é a nossa vida, nós podemos andar em conformidade com aquilo que Deus requer. E nós queremos te ajudar nisso. Mas talvez se você não importa com nada disso, tudo que está sendo dito aqui, nada disso tem valor para você. Como igreja, nós continuamos a orientar. E orientamos a você que você tenha em mente apenas que não há possibilidades de ir ao encontro de Jesus usando máscaras. Engana-se quem pensa que pode representar ou representar algo ou alguém diante de Deus, diante de Cristo. Jesus conhece os intentos de cada coração. E lembre-se, aquele jovem chegou até ele apresentando obras para conseguir a vida eterna. Eram ações que até poderiam, e é o que acontece muito hoje, deslumbrar e encantar homens, mulheres, a humanidade. Mas saiba que nunca vai ser deslumbrado pelos céus. Nunca. Nada que você fizer aqui vai ser aceitável no céu se na sua vida não tiver essa marca de Cristo. O selo do Espírito Santo na sua vida. O que tem te faltado então? E é o que nós queremos orar agora. Vamos falar com Deus. Está falando no seu coração, pode me procurar. Se você está aqui, me procura. Aqui após a mensagem, eu quero conversar e orar com você pessoalmente. Se você que está nos assistindo, pode ligar para cá, pode ligar para alguém que você conheça da igreja e vamos fazer esse contato. Queremos orar com você e queremos te ajudar nisso. Jesus Cristo te ama, Deus te ama. E os pensamentos dele para você são pensamentos de paz e não de mal. O que te falta ainda? Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra nos ensina em todo momento. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua orientação é que nos traz
a motivação para andar dia após dia, num mundo que jaz no maligno, um mundo que está perdido, ó Deus, e quer impor essa perdição sobre cada vida, cada ser humano. Mas nós, ó Deus, que conhecemos o Senhor, sabemos, ó Deus, em quem nós temos crido, e que o Senhor é poderoso, o Senhor tem um tesouro para nós, para guardar o nosso tesouro. O Senhor é poderoso para isso. Obrigado, ó Deus, por essas vidas que estão ouvindo a Tua palavra e estão, ó Deus, incomodados pelo Teu Santo Espírito e querem ter uma vida nova com o Senhor, com Cristo Jesus. Por isso, ó Pai, mais uma vez nós suplicamos que o Senhor nos capacite como igreja do Senhor para orientar essas pessoas, para instruí-las na Tua palavra, ó Pai, que é a verdade. Suplico também por misericórdia, ó Deus, pelos que não se importam com nada disso. Pai, tenha misericórdia dessas vidas, toque esses corações, essas mentes, ó Pai. Que eles tenham a chance de Te conhecer, conhecer a Tua verdade e seguirem a Cristo em tudo, em tudo. Queremos, ó Pai, como igreja, fazer isso e sermos, ó Pai, testemunhas desse amor do Senhor na vida de muitas pessoas. Por isso, ó Pai, nos guarde, nos oriente, nos instrua em todas as coisas. Necessitamos do Senhor, mas muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você que está aqui ou nos assistindo, procure. Se você quer falar a respeito disso, se algo te incomodou na sua vida, estamos prontos. Essa igreja está pronta para te ajudar a caminhar essa caminhada cristã, para entrar na vida eterna. Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez, com a bênção dos apóstolos. Logo após o pós-lúdio, estamos despedidos. Próxima quarta-feira, estaremos aqui no culto de estudo bíblico e oração. Nosso irmão Vantuil vai nos trazer a palavra, Deus já está colocando essa palavra no coração dele. E no próximo domingo, às 10 da manhã e também às 19 horas. Às 10 com a abertura do mês da juventude. Nosso mês. Feche seus olhos. Que o amor, o santo amor de Deus Pai, a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações, as benditas consolações do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um que está aqui, cada um que está nos assistindo, com a Tua igreja, a Igreja Batista de Bela Vista, mas também com toda a Tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe grandemente.